Bom dia a todos. Bom dia. Geralmente, as palestras eu falo boa noite. Eu já estava treinando aqui para não errar, porque quase sempre à noite as casas, né? Mas aqui é um domingo de luz, né? Um domingo que reúne aí muitas pessoas. E é bom ver a casa cheia assim no domingo de manhã. É muito bom. Nós entendemos que isso agrega aí uma energia logo desse domingo muito positiva. Eu escolhi o tema hoje, Médicos de Deus. E porque esse tema me veio à mente, eu estava lembrando do trabalho da dona Marlene Nobre. Eu não sei se vocês conhecem, ela foi, né? Já desencarnou, mas continua sendo, com certeza, no mundo espiritual, uma grande tarefeira da seara espírita. Para quem não conhece, dona Marlene Nobre, ela desenvolveu um trabalho muito importante para o meio espírita. Junto com outros tarefeiros, ela vai desenvolver ali a AME, Associação Médico Espírita, e que tem um papel bem importante na orientação das questões que envolvem a saúde do corpo físico, a saúde mental, e que, querendo ou não, hoje nós sabemos que muitos chegam à casa espírita necessitados de muito amparo nas questões de ordem física e de ordem mental, porque nós temos hoje muitas alterações do campo mental, muitas circunstâncias que acabam necessitando de medicações de acompanhamento, de controle. E a AME ela vai desenvolver, então, aqueles profissionais da área da saúde que vão trazer a ciência dos homens e junto a todo esse conhecimento espiritual, o que dá um norte muito positivo às casas para conduzirem, né, esse grupo de pessoas que tem toda uma sensibilidade espiritual, tem toda uma necessidade de vivência espiritual, mas também tem toda uma necessidade de vivência da área da saúde dos homens, com medicações, com psicoterapias, com todos os tratamentos necessários. É tão importante esse trabalho, porque cada vez que nós trazemos a ciência, que é base do espiritismo, em comunhão com tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca, nós estamos referendando, de fato, todo o trabalho de Kardec, todo o trabalho que ele veio nos trazer. Hoje, a ciência ela desenvolve alguns pareceres, dimensões que até na doutrina espírita, muito antes, já foram colocadas. Então, nós temos assim, recentemente, por exemplo, você tem aí uma observação sobre a questão da fertilidade. Por exemplo, no momento da fertilização do óvulo, nós temos lá aquela ideia pretérita de que era o espermatozoide mais veloz, mais forte, que chegava até o óvulo e fecundava. Recentemente, a ciência vai dizer que não, que é aquele que naturalmente está escolhido dentro de uma condição enzimática preparada do óvulo para aceitar aquele espermatozoide. Ou seja, existe já na espiritualidade uma programação que envolve todo esse corpo, né, para que ele aceite aquele exato espermatozoide que vai gerar aquele corpo físico, que vai abrigar aquele espírito e que tem uma relação com aquele encarnado. Mas isso é recente. Agora, quando que a gente encontra uma menção sobre isso? Lá nas obras de André Luiz, Missionários da Luz, muito tempo atrás, ali, década de 40, ele estava referendando essa informação também, na reencarnação do Segismundo, que é um dos capítulos desse livro. E tantas outras questões a ciência nos traz. Outra questão também que a ciência nos coloca é justamente, também numa obra de André Luiz, nós temos lá uma menção em que André Luiz chega até um local espiritual, acompanhado do mentor, que o acompanhava nessa tarefa. Não me recordo agora qual das obras. E ele encontra ali um jardim à noite. Esse jardim era todo iluminado, porque as plantas elas emitiam luz, né, pelas folhas. Então, não necessitava de outra forma de iluminação, senão das próprias plantas à noite. E, recentemente, também, nós temos, há cerca de poucos anos, o que nós temos aí? Um cientista europeu, ele está desenvolvendo aí uma enzima que, modificada nas plantas, faz com que elas possam, justamente à noite, emitir uma luminosidade, né? E assim se modificaria alguns processos de iluminação ao longo das estradas. Olha que interessante, né?
Então, nós temos muitas referências nas obras que são científicas, né? Que hoje a ciência vem, é isso mesmo. Mas eu estava falando de médicos de Deus. E quando nós pensamos em médicos, né? Eu me recordo da doutora Marlene Nobre psicografando o doutor Bezerra de Menezes, que é também médico. Ele esteve aí fazendo um papel importantíssimo aí no início da doutrina espírita do nosso país. Além de médico, ele foi aí representar a nossa sociedade espírita, mas ele traz o quê? Nas psicografias, ele diz que a medicina é um verdadeiro sacerdócio. E é verdade, né? A medicina é um sacerdócio. E o médico que entende essa escolha de profissão, ele vai entender que ele está lidando com almas, com pessoas que depositam nele uma fé, né? Depositam no médico uma possibilidade de melhora, de cura. E ele também vai dizer, nessas psicografias que a doutora Marlene Nobre desenvolvia, de Bezerra de Menezes, que o diploma do médico pertence a Jesus. E, de fato, né, nós sabemos que o médico se prepara há muito tempo, estuda muito, tem muita dedicação, residência, não é fácil. Mas é fato que, muitas vezes, na abordagem clínica, numa cirurgia, numa forma de identificar ali o tratamento do paciente, é a espiritualidade, né, por essa ordem de amor de Jesus, que está ali desencadeando alguma informação, algum processo de tratamento, por merecimento do assistido, por diversas questões. Então, nós sabemos que, sim, os médicos dependem do seu conhecimento, da sua disciplina, da sua dedicação, mas muitas das referências que eles possam receber ali, em determinados momentos, vêm da espiritualidade maior. E é claro que nós temos hoje uma mudança, talvez, do aspecto da medicina, mas a grande maioria desses profissionais ainda rezam essas cartilhas. E nós temos também o entendimento de que médico, somente aqueles que se capacitaram, têm diplomas, têm todo um preparo, né, poderiam ter essa alcunha de doutores da saúde, de aqueles que possam gerar cura, possam gerar melhoras, né? Mas nós temos também a informação de que há aqueles médiuns de cura, e que, na doutrina espírita, ela diz que é uma mediunidade bem rara, mas existe. Ao longo das décadas pretéritas, aí nós tivemos várias referências de médicos de cura, médiuns de cura, né? Nós tivemos, recentemente, até um filme, Dr. Fritz, né? Ele mostrou ali a mediunidade de cura. Dr. Fritz, não, Dr. Arigó, hoje eu estou confundindo os nomes. Arigó, ele demonstrou nesse filme a sua propriedade de cura lá em alguns atendimentos. Nós tivemos também Dr. Fritz, muito comum vocês ouvirem falar, Dr. Fritz. Eu mesmo pude trabalhar com o Dr. Fritz, que esteve em 98, ali no Ipiranga. Eu, na verdade, fui levar um conhecido meu. Ele tinha uma hérnia de disco muito acentuada, que não tinha nem cirurgia. E eu lembro, então, que eu falei, não, vamos lá, para você receber um auxílio desse médium, né? E, de fato, ele foi ali auxiliado, ele nunca mais teve problema. Realmente é uma coisa que ele não sente mais dor, não sente mais nada desse problema. Então, houve ali um auxílio. Eu acredito que, para ele, era um despertar da consciência, da sua espiritualidade. Mas eu acredito que ele ainda não entendeu esse processo. A espiritualidade ela vai abrindo muitas possibilidades da gente entender o momento de buscarmos a nossa realidade espiritual. Mas quem ficou por lá fui eu, porque aí esse Dr. Fritz, o médium, ele me olhou e pediu para que eu ficasse auxiliando no grupo. E tinham vários médicos mesmo que faziam parte do conjunto ali do atendimento. O trabalho caminhou por algum período, mas nós sabemos que esta mediunidade ela é uma mediunidade que ela cobra muito do tarefeiro. Ela exige muito, né? Então, às vezes, o andar da carruagem dessa mediunidade nem sempre permanece ali naquele médium por muito tempo, ou as questões que envolvem esses atendimentos entram muito em conflito com a nossa própria legislação, com a nossa própria forma de conduzir a sociedade. Então, tudo é muito crítico, né? Mas fez um benefício ao seu tempo. Eu aprendi muito com essa questão, entendi
todo esse lado espiritual que existe e que, por vezes, ele nos é ofertado como uma forma de despertar da nossa consciência. Então, eu falo assim, poxa, né, então médicos de Deus seriam esses, ou aqueles que se diplomaram no plano terrestre, ou esses médiuns, né? Então, essa é uma ideia que nós temos sobre isso. Mas vou lembrar, eu li recentemente um livro que era Médicos de Homens e de Almas. Ele fala sobre a vida de São Lucas, também médico, à época cristã. É um livro muito bonito, assim, que ele vai fazer todo um apanhado, né, do que seriam os pensamentos, a vivência lá de São Lucas. A escritora é uma mulher, ela é americana, se não me engano, e ela não tem esse segmento espiritual nosso, ela não tem essa visão, ela segue outro contexto religioso. E é interessante que ela vai colocar sobre São Lucas, que diz assim, que São Lucas observou que todas as doenças que estão no corpo procedem da alma. Isso lá na época cristã, está ali nessa obra. E o que o Espiritismo nos coloca? Que tudo que temos hoje no corpo físico, ele procede do espírito. É o espírito que vem ali em grandes somas, né, de vivências, de energias, de situações, e que reverbera no corpo físico. Também em São Lucas, ele vai observar que os médicos egípcios, e assim que ele caracterizava sua observação, eles dominavam a magia de cura. E esse entendimento, o que era magia ao tempo de São Lucas? Era aquilo que não se conhecia, aquilo que não se tinha alcance de entendimento. Então, eles usavam muito a magnetização, e que hoje nós entendemos que é o que nós doamos aqui no passe, o magnetismo animal, que é tão bem estudado hoje pela ciência, que existe, que deu origem aí ao que nós sabemos que é o mesmerismo. Franz Anton Mesmer vai desenvolver esse conhecimento, a matéria acadêmica, mas ele colocava-se como magia. Então, nós entendemos que não é uma magia, mas é algo que todos nós temos, que nós podemos, de alguma maneira, doar, contribuir, né, e ajudar na cura de nossos semelhantes. Lembra que Mesmer, ele entendeu esse magnetismo humano e ele coloca, então, pessoas com desequilíbrios variados de ordem psíquica, mentais, até algumas situações de físicas, em tinas, ali coloca magnetização nessas tinas, e essas pessoas eram submetidas a esse ambiente magnetizado. Tinham melhoras muito expressivas. Mas demorou muito para a ciência, para o corpo acadêmico aceitar tudo isso. Hoje se entende que existe magnetismo animal. E o que nós temos aqui nos passes? Né? Mas Jesus falou, né? Fazei tudo o que eu faço e até um pouco mais. Ele nos ensinou o quê? A imposição das mãos. Colocar ali o alívio, né, por esse momento de prece, é o nosso magnetismo ligado com Deus, que multiplica as possibilidades de cura no nosso semelhante. Recentemente, eu vi uma imagem na internet que é bem interessante. Eu trabalho com pesquisa na área da saúde, né? Então, eu estou sempre envolvida em pesquisas que envolvem todo quantitativos de questões de saúde, e aí eu observei ali um vírus, no microscópio, e as células lá do sangue, as células vermelhas, as células brancas. A célula branca, que é a nossa célula de defesa, o macrófago, estava ali, identificando o vírus, e começa, então, com uma inteligência individual, a perseguir o vírus, e o vírus também fugir da célula branca, e foge. E a célula vai atrás, literalmente, até alcançar o vírus e dizimá-lo, que é macrófago. Imagine isso impulsionado por uma expressão magnética espiritual, que vem, inunda o corpo e torna todas essas ações celulares imediatas, muito rápidas, muito atentas. Quantas doenças são dizimadas, quantas infecções, quantas circunstâncias são modificadas no nosso corpo. Então, isso tudo acontece, é real e o tempo todo. Mas nós temos que estar nessa assimilação constante do mundo espiritual. Estamos estar nessa conexão com o espiritual. São Lucas também, ele vai determinar
que na época haviam muitas epidemias. Não existia pandemia, que nem se conhecia a extensão do globo, mas epidemias locais, que eram o que nós chamamos hoje de hanseníase, entre outras, né? Então, era muito comum essas doenças ali espalhadas por aqueles povos. E São Lucas vai dizer que as epidemias, elas começam antes em salas secretas de nosso pensamento. Então, nós temos ali salas secretas e que habitam muitas das questões que nós carregamos, situações que nós não trabalhamos tão bem quanto deveríamos, deixamos lá naquele quartinho no fundo da nossa casa, aquilo tudo que está mal resolvido, está empilhando, a gente tranca lá, ninguém vê, mas está lá, a bagunça está completa ali. E essas salas secretas, elas alimentam essas condições epidêmicas. E, de fato, nós sabemos que a nossa soma de uma vibração mental, de pensamentos, vai alimentar formas, vidas, que nós sabemos que hoje existe na espiritualidade e que dão também essa condição dessas situações vivenciais que nós passamos acometerem a cada um de nós. Quando evoluirmos o suficiente para todos nós pensarmos numa elevação muito melhor, numa vibração muito superior, com certeza nós não vivenciaremos mais essas epidemias, nem pandemias, porque nossa condição vibratória não alimentará essas condições de vidas inferiores. Tudo isso daí eu estava falando dessa sala secreta que nós guardamos, né? E quantos de nós aqui não tem pensamentos, emoções, situações que estão mal resolvidas e que guardamos naquele canto? E que basta, muitas vezes, algo muito peculiar nos acontecer para que dispare esse conteúdo que está ali e nós possamos, de alguma maneira, reagir fisicamente, mentalmente, com palavras, com atitudes, diante dos fatos, né? Eu também li recentemente sobre um deus da cura, que é Esculápio. E é legal a história dele, que ele vai falar o quê? Que ele, para chegar até Esculápio, que era o deus da cura, antes era necessário que se passasse pelas suas filhas. Uma delas era Ígia, que ela era aquela que fazia uma espécie de higiene naquele que se preparava para falar com Esculápio, que era seu pai. Tanto que a palavra higiene vem dessa mitologia da Ígia. Então, a Ígia, ela fazia o quê? Ela dava todo aquele tratamento preparatório para que depois aquele doente pudesse chegar até seu pai. O que é uma casa espírita, no caso, né? Nós viemos à casa espírita porque nos sentimos desorganizados, adoentados. Isso é o que nos faz quase sempre chegar até uma casa espírita, né? Seria bom se fosse pela busca de conhecimento, né? Mas a grande maioria vem pela dor, né? Então, a gente chega aqui necessitado de equilíbrio, a gente chega adoecido, enfermo. Equilíbrio emocional, a casa que não está em harmonia, as relações que não estão bem, a saúde que não está bem, o campo mental. Muita coisa nos impulsiona, né? Nós precisamos nos curar, ficarmos saudáveis, estamos enfermos. E, ao chegar aqui, a vibração da casa é toda preparada. Esse equilíbrio, essa harmonia, essa paz, é tão vibratoriamente preparado que a nossa vibração, que é tão diferente, já não caminha junto para os lados de dentro. Porque os espíritos que estão aqui, eles preservam a vibração desse ambiente para que vocês, sentindo essa leveza, consigam, né, respirar pensamentos mais superiores, absorver as inspirações dos amigos espirituais, receber uma forma de preparatória para auxílios das salas. Tudo isso ocorre. Nós sabemos que cura, qualquer tipo de cura, quem deve conquistar somos nós, porque temos o livre-arbítrio. Então, nós escolhemos muitas das questões que nos envolvem, quase sempre todas, né? Então, digamos assim, é nossa conquista pessoal alcançar a cura, por mérito, né, por merecimento. Mas, aqui, quando estamos muito adoecidos, muitas vezes a gente não consegue. A gente precisa primeiro se fortalecer, a gente precisa primeiro de um equilíbrio.
E aqui, quando vocês chegam aqui, esse campo de preparo, muitas vezes já faz com que vocês literalmente estejam recebendo todo esse amparo. E o restante cabe a cada um de vocês, com certeza. Então, quando passavam por Ígia, era tão bom o amparo de higiene que ela dava, no sentido de preparo, de acolhimento, que nem precisava chegar até Esculápio. As pessoas já melhoravam, segundo a mitologia. Então, aqui, muitas vezes, só de vocês estarem aqui, muitas das questões que estão acompanhando vocês, muitas vezes desencarnados, muitas vezes situações de ligação mental com outro encarnado, muitas vezes próprias condições do físico, começam a receber um equilíbrio que faz com que daqui muita coisa já se faça melhor em vocês. O resto, a cura, pertence a cada um de vocês. É uma conquista individual. Mas todos nós viemos aqui só para mantermos essa condição de enfermos? Não, né? A tarefa é grande e precisa de muitos ceareiros, muitos tarefeiros. Eu sempre falo que entre na casa espírita para aprender e saia para servir. Nós viemos para modificar a nossa essência, nós precisamos de um trabalho constante para ajudar nossos semelhantes. E se hoje nós estamos adentrando a casa espírita como enfermos, que tal nós nos tornarmos enfermeiros de almas? Mudarmos essa vibração, mudarmos onde estamos, para onde queremos estar. Médicos, teremos que ter um preparo na ciência dos homens. Médiuns de cura, sabemos que é uma mediunidade rara, ela existe em alguns, mas não todos nós, mas nós temos o nosso magnetismo, nosso potencial humano curador, e que faz uma soma enorme em todo o processo de auxílio que uma casa tem. É nessa soma de trabalho, é nessa soma dos passes, é nessa soma dos médiuns na sala, e que a espiritualidade colhe imensos recursos de auxílio. Vocês estão aqui, e na medida que seus pensamentos se elevam, que há uma brecha dos seus problemas, que o amor transcende, a espiritualidade colhe tudo isso para socorrer nas salas. A matéria auxilia a matéria, está lá nas obras de Kardec. Nós estamos na matéria, e a espiritualidade precisa de nós para auxiliar nossos semelhantes. Então, a gente precisa se colocar, a gente precisa estarmos ali predispostos a ajudar. Eu, recentemente, estava lendo uma frase de Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco. Ela diz assim, que nunca se amou tanto. Aí você fala, poxa, mas numa época em que temos guerra, temos conflitos, temos isso, temos aquilo, eu fico com Joana de Ângeles. Porque tudo isso é uma forma que nós estamos sendo convidados a observar que, se tem os espíritos ainda em atraso espiritual, em aprendizado, que estão conquistando ainda outros estágios evolutivos, há muitos que já conquistaram um padrão de amor. Nós sabemos que o amor ele transcende hoje de várias formas, em várias posturas, em várias atitudes. Se há espíritos conflitantes, há muito mais amor. Um guru espiritualista, ele colocou que nunca se recebeu tanta luz no planeta. Aí eu fiquei pensando, olha, tem sentido, porque nunca nós vimos tanto pessoas que estão com uma atmosfera mental um pouco mais incomodada, um pouco mais exigida. Então, hoje nós temos pessoas que o tempo todo estão vivendo uma certa situação mental de ansiedade, de alguma coisa que está ali que não deixa a pessoa em paz. É porque nós estamos, sim, recebendo essa carga de luz. E essa luz está iluminando o quê? Aquelas salas secretas que São Lucas falou. Está ali. Sabe quando chega uma luz no ambiente que está com uma luz diminuída, aquela luzinha fraca que a gente deixa nesses locais, e que a gente imaginou que estava tudo organizado, tudo no lugar, de repente foi uma luz bem forte, iluminando todos os cantos desses ambientes, dessas salas secretas da nossa alma. A gente descobriu que estava empoeirado, estava desorganizado, precisava da nossa atenção, precisava que a gente repensasse como guardar tudo que está ali,
e como conduzir nossos pensamentos. Aí a faxina. E faxina, você sabe que quando está acontecendo, dá um trabalho enorme. E sim, essa faxina no nosso pensamento está nos levando a um incômodo mental. A gente não está mais o mesmo. Nós não estamos mais tranquilos. Nós não estamos mais tanto faz quanto fez. Estamos sendo submetidos a esse convite para arrumar essas salas do nosso pensamento. Por essa luz, por essa condição evolutiva que naturalmente somos arrastados. Lembra que a lei da evolução de Kardec diz: essa lei vai nos arrastar, independente da gente querer ou não, ela vai nos arrastar. Vamos evoluir, querendo ou não. Então, é isso que está acontecendo. Chegou o momento em que estamos sendo convidados a evoluir na nossa forma de ver, sentir, falar, agir. Já não dá para ser o mesmo do passado. Eu me recordo que tantas coisas eram tão comuns no passado e a gente não se dava conta do nível que nos feria. E hoje, se acontecer, a gente se sente extremamente incomodado. Me lembro de uma festa de adolescentes, estavam todo mundo ali, de repente, para um carro, vieram os meninos para essa festa e eles tinham amarrado um gato e arrastado o gato. Todo mundo riu naquele dia. Estou falando isso da década de 80 e alguma coisa. Eu fui a única que dei piti na festa. Eu estraguei a festa de todo mundo. Não deixei mais ninguém ter festa. Fiz o inferno. Fui na casa dos jovens, denunciei, fiz uma briga danada, porque eu não me conformei. Hoje, se acontecer isso, todos não vão aceitar. Entendeu? Olha como a gente está mudando rápido. Se no passado foi só eu, hoje é todo mundo. Quem que vai aceitar uma coisa dessas? Então, se tem um ou outro que faça isso, ele está muito fora do grupo, porque a gente não aceita mais certas circunstâncias e acha engraçado ou normal. Então, nós estamos mudando e muito rápido. Essa mudança, ela está demandando de nós um esforço para nos enquadrarmos em tudo isso. Mas vamos ser carregados. A expressão do todo vai nos arrastar. Eu falei que hoje vocês estão aqui adentrando como enfermos e que o convite é para que vocês venham a ser enfermeiros. O que num corpo de um hospital é tão importante? Olha, nós temos os médicos, eles dão lá o quadro clínico, receita, verdade. Temos lá os outros profissionais do atendimento, mas quem que faz acontecer todo o funcionamento hospitalar? A enfermagem. Ela que cuida, ela que limpa, ela que alimenta, ela que tem os horários das medicações, ela que dá a consistência de qualquer tratamento, tem a sua continuidade. Então, podemos, sim, onde quer que estejamos, estarmos na condição de enfermeiros de almas. Médicos, se conquistarmos esse padrão necessário para cada evolução, podemos ser, sim. Mas a enfermagem é o caminho, porque é o que Cristo precisa, de um grande grupo de enfermeiros de Cristo. A gente está, às vezes, nas ruas, a gente está em qualquer lugar, às vezes nós vemos a expressão de alguém em sofrimento, alguém que está visualmente perturbado, e o que fazemos? Fazemos uma prece, ignoramos, ou fazemos, talvez, um tipo de crítica? O convite é para que a gente se importe com o nosso semelhante. E não finja que não faz parte o seu problema da nossa vida. Eu, comumente, eu trabalho também com essa parte de saúde, eu vi ela falando, né, uma parte que sempre, onde quer que a gente esteja, parece que a espiritualidade nos chama. E eu estava, recentemente, ia entrar mais tarde no trabalho, pensei, que bom, toda a parte de manhã livre, eu vou na padaria, vou tomar um café, vou sentar, vou relaxar. Eu acho que a espiritualidade ouviu, eu falei, não vai não, tem trabalho. Eu sentando lá, daqui a pouco, falo, tem uma moça aqui do lado, parece que ela está tendo um ataque, parece que ela está drogada. Aí eu falo, meu Deus, eu vou lá fazer uma prece pela moça, que acho que para uma prece ajuda, né? Me aproximei da moça, ela estava com o quê? Uma moça jovem, 18 anos, muito bonita, estava ali no canto. Ela tinha acabado de ingerir meio saquinho de veneno de rato, estava na barriga dela. Quando eu bati o olho, eu falei, menina, você tomou isso? Ela fez assim, eu falei, a gente vai ter que tirar do seu estômago. Algum jeito a gente tem que dar. Chamei o SAMU, né, expliquei a necessidade da urgência e fui colhendo dela o nome da mãe, onde morava, e eu percebi que ela já estava entrando em toda a alteração do veneno.
e nada do SAMU vinha. Eu fui na padaria, eu pensei, vou tentar fazer, ver se ela consigo fazer ela vomitar. Aí peguei um ovo cru, taquei na boca dela, ela engoliu aquilo, falei, vai vomitar, não vomitou. Falei, ai, meu Deus, e agora? Então, assim, a tentativa foi para realmente fazer algo enquanto não chegava o socorro. Mas aí passou um carro de polícia, parei na frente e falei, vocês têm que me ajudar. Ela já está entrando no processo. Ele falou, sozinho a gente não pode levar. Eu falei, então eu vou junto, vamos lá. Aí o carro correu muito, assim, eu não tenho nem estrutura para isso. Sinceramente, eu tiro o chapéu para os policiais. No caminho, ela foi, antes de desmaiando, ela foi falar para minha mãe que eu amo ela. Eu falei, não, eu só estou te levando para o hospital. Quem vai falar vai ser você. Isso aí é um assunto seu com a tua mãe. Né? E ela desmaiou. Aí os policiais correram muito, em menos de 8 minutos a gente estava dentro do hospital. Graças a eles. Eu cheguei tremilicando, né? Vou falar que é uma profissão que, sinceramente, eu não tenho... Mas, graças a Deus, ela foi socorrida, tudo bem. Aí chega a mãe dela era o rosto dela, não precisou nem se identificar, eu já vi que era a mãe da moça. 2 anos antes, essa prima que morava na mesma casa, também tinha se suicidado. Então, assim, todo o contexto da família estava gerando ali um campo que precisava ser observado. A família estava distanciada de Deus, precisava de Deus um pouco mais presente. Eu conversei com a mãe, olha, tudo está apontando que vocês precisam de uma outra questão entre vocês, que as ligue, nosso Criador, fé, esperança, tudo isso que está fazendo falta. E o que nós mais vemos hoje na área da saúde, eu tenho que fazer meus questionamentos, eu sempre tenho que perguntar a religião da pessoa, faz parte da área da saúde. A maioria hoje está dizendo, não tenho, não acredito em Deus. Isso está sendo muito comum. O que nós, como enfermeiros de almas, podemos levar? Novamente, essa visão de Deus, a certeza da presença entre nós. Pelas nossas atitudes com eles, a gente pode, sim, carregá-los novamente para essa visão do Altíssimo, que está em todos nós o tempo todo, e que, à medida do possível, ele se faz por diversas expressões do comportamento humano. Então, o convite a vocês é que nós não seremos médicos de almas, nem médicos como a acepção da ciência, mas vamos enfermar nossos semelhantes, vamos cuidar de cada um, na medida do possível, não vamos fingir que o problema não é nosso, e sim, vamos atentar cada vez mais que cada atitude ou palavra nossa faz com que vibre um novo ser ali dentro. Eu agradeço a oportunidade da casa, hoje me dá esse espaço, né? Eu tenho certeza que daqui tem um batalhão de enfermeiros de almas que, se hoje estão entrando aqui para aprender, vão sair para servir com certeza. Muito obrigada. Tá?